não levou em consideração a minha tipagem sanguínea, ele conseguiu me secar, ele secou, eu e a esposa, e nós, simultaneamente, na frente dele, no atendimento, fizemos pânico, no mesmo horário, no mesmo tempo. Não há nenhuma publicação que eu conheça, né, de um casal fazer síndrome de pânico ao mesmo tempo, ok? No mesmo horário. Isso aconteceu comigo e com a Carla Giovana, ok? Nós fizemos síndrome de pânico pelo tratamento que estávamos fazendo, porque foi derrubada a nossa dopamina e automaticamente derrubou a bendita da serotonina. O que as pessoas precisam entender é que essas dietas sem acompanhamento normalmente dão ruim. Sim. E com acompanhamento, se não fizer a leitura, né, mensal dos exames clínicos, vai dar problema. É igual a turma do tarja roxa. O cara vai lá e mete tarja roxa. 6 meses de tarja roxa, o cara já está dependente. O médico consciente, ele tem que pedir mensalmente a avaliação clínica para saber em que pé o trem está, para evitar ter que dar 4, 5, 7, 10, 15, 20, 27 medicamentos para poder lidar com os efeitos colaterais. Eu já tratei de pessoas com 27 medicamentos. Em 3 meses eu tirei tudo. Eu já peguei pessoas com 15, com 20, com 22 medicamentos. Ok? Quando você ia ver o ponto de start, né, era uma crise de ansiedade, que não foi tratada, mas ela foi entorpecida. O que nós temos que entender é que o corpo, tudo o que você não resolveu, não está resolvido. Tem dia e hora para vir à tona. Teve problema lá no bendita gestação, vai vir à tona. Deu problema na hora do parto, vai vir à tona. Não teve aleitamento, vai dar problema, vai dar problema. Isso atinge o adulto que... Vai estourar lá na frente, tem de hora para estourar. Sim. Você passa pela primeira infância, o que gerou ali é norteador para toda a tua vida, porque o teu HD, ele se estrutura de 0 a 7. De 0 a 7, né? Cara, então você é a criança que você foi. Hoje, eu só esbarro com gente chata. Meu Deus! Olha, todo mundo é chato! Jesus! Tu é chata? Tu é chata? Não, que só tá falando o assim. nível social, o nosso nível social, meu nível social, quando você fala de gente chata, o meu nível social e o nível da Jéssica, da minha esposa, olha só o nosso nível. Quando o meu vizinho do apartamento da frente, ele vai sair e eu vou sair, eu espero ele sair para eu não ter que encontrar ele no elevador. Meu Deus! É forte, né? Para não ter esse contato com gente chata. E aí, se eu disser para você que ele tá assistindo o teu sexo pelo Wi-Fi? Ih, cara. Meu Deus! Então agora eu vou melhorar minha performance, Jesus, calma. Agora eu tenho que melhorar então minha performance. É grave, porque agora os caras publicaram que viu o Wi-Fi, o cara vê o que tá acontecendo lá do outro lado da parede, meu irmão. Ele vê as imagens do que tá em curso. Meu Deus. O Wi-Fi nós entramos num momento, né, em que o tipo de sociedade que está sendo estabelecida é de um controle digital total. Total. Sim. Ok. Isso significa que você tem o monitoramento das câmeras, ok? Porém, isso vai além disso. Nós vimos na guerra do Irã, principalmente, o que os satélites faziam. Né? Identificavam. Você lembra aquele bendito cara do caça americano que caiu, que os caras acharam pelo batimento cardíaco do cara. Identificaram o cara. Só misericórdia. Onde é que estava o cara na fenda da rocha para fazer o resgate? Isso aconteceu agora. Então, as pessoas estão vendo e não estão vendo. Elas estão ouvindo e não estão escutando. Porque está todo mundo no nível de frequência, né, que está levando uma letargia, provocando uma perda de memória individual e coletiva e uma dificuldade de gerenciamento cognitivo. O resultado disso é que nós estamos com uma população, né, dominada pelo TDAH, ok? Mais da metade. Mais da metade da população. E a turma precisando do tarja roxa para se estabilizar. Eu canso de pegar gente
que para dormir, tarja roxa. Sim. Para acordar, tarja roxa. Para começar o dia, tarja roxa. Estabilizar o dia dele, tarja roxa. Então, rápido, ele vai usar 4, 5 medicamentos para ele poder ficar em funcionamento. Ok? Detalhe, boa parte dos adultos estão se reconhecendo neurodivergentes. Tem mais isso ainda. Né? Então, nós temos uma galera que tem uma base neuronal maior do que as gerações anteriores, ok? Essa quantidade de neurônios se estima em 60% a mais e eles não conseguem gerenciar por causa do dano do que eles estão comendo, bebendo, respirando e recebendo de bombardeio de frequência. Então, eles estão sofrendo gradualmente, não, gradativamente, um envenenamento neurosensorial. Aí, resultado, eles têm crise de ansiedade, têm crise de depressão, têm crise de pânico, o cara vai passando de um psiquiatra para outro, de um psicólogo para outro, de um nutri para o outro, e aí o cara vai trocando de profissional, e ninguém consegue dar conta do que está acontecendo, porque você tem que avaliar o cara bio, psico, sócio, energético e espiritual. Você tem que olhar todas essas áreas do cara para saber o que está acontecendo com ele de fato. Tá, mas hoje eu vejo que as pessoas só tratam os sintomas. Sim. As pessoas só estão buscando... E além de você já ter pego pessoas com vários tarja roxa, elas se automedicam. Uma outra coisa também... Eu já peguei tráfico de remédio dentro de casa. O cara ia pro médico. A receita era para ele. Quem tomava era a mulher. Fato real. A mulher vai no estado de crise, né, para ter com a turma do postinho. E aí a turma do postinho, vendo a situação, intervém e aí libera 3 caixas do Sossega-Leão. Ok? A pessoa acha que 3 caixas é muito para ela, aí que é top. Dá pro vizinho da direita uma caixa e dá pro vizinho da esquerda outra caixa. A filha da vizinha da direita, né, tem lá um estresse e resolve compensar o estresse com aquela caixa. Olha só. Aí dorme, graças a Deus, o que ela fez uso, só botava para dormir. Dormiu lá 2, quase 3 dias. Quando acordou, veio parar na minha mão. Né? E aí parou na minha mão, eu conhecia a família, inclusive, né? E aí eu falei, olha só, você tem que me contar a verdade. Nada mais do que a verdade. Você entendeu? Aí ela, sim senhor, sim senhor. Então, o que aconteceu? Não, eu fiquei estressada, que não sei o que pá, não sei o que. A minha vizinha deu uma caixa para minha mãe. Falei, meu Deus, tua mãe faz uso disso? Ela falou, não. Mas por que a vizinha deu? Porque ela tinha demais. Jesus! E aí a menina foi lá e pegou. Percebeu? Né? Dependendo do que a pessoa vai acessar, aquilo pode ser o único acesso dela. Ok? Graças a Deus, ficou barato. Barato. Né? Dormiu 2, 3 dias ali, ok? E a gente conseguiu identificar o problema que gerou a situação, ok? E aí vem a história, né? Você levanta a história da filha. Aí tem que chamar a mãe. A história da filha bate com a história da mãe. Aí a mãe diz que a avó também teve o mesmo problema. Meu Deus! Aí quando você olha, você tem 4 gerações envolvidas. Cara, mas como pode o mesmo problema se repetir em 4 gerações, já que a mãe era uma pastora da área de libertação? Tecnicamente, a maldição estaria mais do que resolvida. E por que ela tornou a se apresentar no ciclo familiar? Eu tenho um livro publicado, é Maldição, se é lenda ou realidade, né? E que ele justamente faz uma leitura, né, em cima do Novo Testamento, das indicações da maldição presente na vida das pessoas. Né? Então, a gente tem pessoas que elas não conseguem evoluir emocionalmente,
elas não conseguem evoluir profissionalmente, observa isso, né? Nós temos pessoas que elas só têm o efeito caranguejo, a vida delas sempre anda para trás, observa, isso é muito comum, e quando você vai ver, isso faz parte de um clã familiar, né? E isso está dentro de uma relação que o grego chamava de daimon. Então o indivíduo ele tem o daimon individual e ele tem o daimon familiar. O resultado desse daimon é a vida dele tá o quê? Travada. Aí você vê que emocionalmente ele não andou, né? Ele não conseguiu se realizar sexualmente, ele não conseguiu se realizar dentro das relações que ele estabeleceu, empresarialmente ou educacionalmente. Ele começa uma coisa e não termina, e é comum nessa caminhada a gente encontrar um monte de relacionamentos. Salomão me diz, quando eu me deito com alguém, eu crio uma aliança de alma. Aí tu encontra um monte de casos de aborto, né? Brasil, né? A gente é campeão de abortos, ok? Mesmo sendo um país que, na condição atual, diz que é contra o aborto, mas há estatísticas aí de papo de 1 milhão de abortos aí acontecendo no país por ano, né? Eu sou carioca, no Rio de Janeiro, nós temos meninas de 12 anos grávidas, um monte. Você entendeu? São Paulo, aqui eu conheço pouco ainda da realidade de São Paulo, mas do Rio de Janeiro eu posso dizer, garotas de 12 anos grávidas. Sim. Eu tenho avós, ok? Que elas têm menos de 30 anos de idade. Avó. Eu já peguei bisavó com 38 anos de idade. Bisa. Ok? E aí 12, né? 36, tu imagina, 38 bisa. Ok? Isso está em curso, isso é uma realidade do Rio. Eu já fiz trabalho com o pessoal do DESIP no Rio de Janeiro, né? Palestra dentro dos presídios. E aí eu tive uma que eu fiz com a turma feminina. E aí a menina estava com a bebê amamentando. E aí ela falou para mim, seu Alex, né? A minha mãe teve presa aqui, a minha avó também. E ela estava com a bebê dela. 3 gerações passaram pela prisão. Ok? Isso é bênção ou maldição? Maldição. Então a gente observa, né, que existem muitas situações que são o quê? Cíclicas. Ok? Tudo que for cíclico num grupo familiar é indicação de maldição. Aí vamos olhar o outro lado da história, né? Nós temos aí a presença de parasitas, nós temos a presença de bactérias, nós temos fungo, nós temos metais, ok? Nós temos os PFAs, os PFOs, e o que parecia ser ruim conseguiu ficar pior com os nanoplásticos. Né? Então nós temos ainda os nanoplásticos na história. Então você tem todo um processo inflamatório na microbiota intestinal, desbiose intestinal, criando dano no nervo vago, que cria dano no coração, que cria dano no pâncreas, que avança para o sistema nervoso central, comprometendo o hemisfério direito, esquerdo e o neocórtex. Então, é comum você encontrar essa turma, toda ela com problema o quê? Intestinal. Eu tinha 10 anos de idade, eu estava numa escola de classe média alta do Rio de Janeiro, né? Muito esforço do meu pai na época para botar nessa escola. E aí eu com 10 anos de idade, porque eu fui alfabetizado aos 3 anos de idade, então aos 10 anos de idade, estou eu lá assistindo a bendita da aula, e aí o cara me bota o intestino. Quando eu olhei o intestino, virei pro cara e falei, cara, isso é um cérebro. O professor, né, ficou doido. Você é maluco. Onde é que você está vendo um cérebro? Aí eu virei para ele, professor, não está vendo? Olha como é que é o formato dele, olha como é que são as vísceras. É idêntico ao cérebro, é o mesmo material. O cara ficou doido. Ele, na aula, eu lembro que ele disse que não sabiam por que o intestino tinha o tamanho que tinha. Meu Deus! Só a misericórdia de Deus. Percebeu? Ok? Nós temos que lembrar que no Éden, Adão é vegano. E nós temos que lembrar que Noé, pós-dilúvio, é carnívoro. Meu Deus! Mudou a epigenética. Ok? Processo epigenético, né?
O cara ia ter que agora trabalhar duro, precisar de proteína. O outro era só administrador, podia ser vegano. Meu Deus, você trabalha duro ou você é administrador? Jesus, o cara que tem que trabalhar duro precisa de proteína, né? O cérebro dele precisa da proteína para ele poder reagir. Testosterona. Hoje nós vamos ver, sem errar, tá? Para cada 10 homens, 6 estão com a testosterona embaixo. 8 eu vi. Ok? 8 homens. Tu bateu 8 no teu 8, de 10. 8. Aí. De 10, 8. Então, você vê, na minha clínica de 10, 6 já estão com a testosterona baixa, né? E aí você vê, ó, testosterona baixa, vitamina D3 baixa, né? Da galera. Então, a turma não toma mais sol, né? Você vê, nós estamos no Guarujá, disseram que eu ia tomar banho de sol. Meu Deus! Tá chovendo hoje. Eu vim preparado para poder andar à beira-mar. Jesus! O céu fechou, a chuva veio, o frio veio e eu vou ficar sem tomar o sol do Guarujá. Meu Deus! Vem numa outra oportunidade. Aí. Só a Deus, ó, profetiza. Não, já tá o convite. Então o fim do mundo não acontece agora. Não. Primeiro vamos receber bastante, doutor Alex. Jesus, só a misericórdia. Mas você observa que toda a trajetória nossa foi para a gente vir para ambientes fechados. Sim. Observa isso, nós fomos sendo empurrados para isso. Inclusive a experiência de 2020 botou todo mundo em casa. E a gente foi para casa. E aí a vitamina D3 de todo mundo veio lá embaixo. Baixou. E aí explodiu a ansiedade. Aí o tio foi o cara mais vendido naquele ano. Lembra disso? O tio, pá, já era o mais vendido, aumentou em 40%. Porque agora eu tinha que lidar com o pum da minha mulher, lidar com o pum dos filhos e eles lidarem com o meu pum. Meu Deus! Era muito pum em casa. Só a misericórdia. Quem não teve problema em casa? Quem estava sozinho. Aí ele passou a ter problema com ele. Porque agora ele podia reclamar do colega, reclamar do chefe, ele foi para o home office e ele começou a reclamar com ele mesmo. E o que é mais louco, todo mundo já esqueceu a pandemia. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo, até eu faço um esforço enorme.